Eu concordo, assim, eu acho que os impactos são tão vastos que a gente, de certa forma, ou seja, enterra um período não só de paz no continente, havia, obviamente, confrontos né, antes, nos Balcãs, por exemplo, mas o impacto agora é maior porque há uma chance disso envolver todo o continente. Inclusive, eu acho que há um risco, e por isso que eu confesso assim, é muito popular agora para um político europeu dizer vamos enviar mais armas para os ucranianos. Mas, de novo, e aí eu não estou advogando aqui ceder logo, etc. Né? Mas eu só quero dizer, o sinal de dizer vamos enviar mais armas e assim, o tipo de armamento que os europeus, a Alemanha está enviando para a Ucrânia teria sido impensável 3 semanas atrás. Você poderia juntar os principais intelectuais da Alemanha há um mês e dizer é plausível o envio de mísseis Stinger da Alemanha para a Ucrânia? Eles tinham jamais. Isso é tão enraizado na cultura alemã, isso não se faz. Não existe. E agora, né, antes da guerra, a Alemanha prometeu 5 mil capacetes, que virou piada nas redes sociais, etc. E a Alemanha falou, olha, a gente não tem como, é contra a nossa cultura. Enfim, então mudou bastante, assim. E há um risco aqui que, como faz sucesso agora enviar mais e mais, eu acho há um perigo, porque em algum momento os russos vão começar a controlar o litoral sul. Então você não consegue mais enviar armamentos para Odessa. Aí passa tudo pela Polônia. E aí vira, assim, a gente tem essa analogia do Afeganistão, né? Que o Ocidente nos anos 80 enviava as mesmas armas, aliás, né? Mísseis Stinger, que a resistência afegã usava para bater aviões russos no Afeganistão. E depois de 10 anos, e é uma devastação enorme do país, a União Soviética saiu do país. Só que tem uma diferença. As fronteiras do Afeganistão são totalmente porosas, então não havia um risco de passar essas armas para a resistência, porque ninguém controla as fronteiras do Afeganistão. A partir do momento que a Rússia ocupa o oeste da Ucrânia, cada entrega será algo de altíssimo risco. E você não pode mandar um comboio de 50... Nós já assistimos nos últimos dias um ataque a uma base ucraniana do ocidente da Ucrânia, quase na fronteira com a Polônia, onde... Aqui? Isso. Acho bem aqui, assim, né? Sim. Tá bem pertinho da fronteira com a Polônia. Então, assim, é claro, tem aí um perigo em dizer, não, pode ficar com a parte da Ucrânia, etc. Só que a gente está caminhando para uma situação em que é totalmente plausível um comboio, 3 caminhões da OTAN com soldados da OTAN, né, da Polônia, da Alemanha, entregando aqui um míssil para um grupo de ucranianos e chega um avião russo e mata soldados da OTAN. Ou cai sem querer, até pode ser sem querer, cai um míssil em território polonês. Por quê? Porque estão lá esperando o envio de armamento. Então, por exemplo, assim, agora a Polônia fez uma proposta de enviar caças. Eu acho muito preocupante, porque as pessoas não se dão conta, ninguém quer um confronto entre os dois blocos, mas eu não vejo assim lideranças na Europa dizendo, olha, eu entendo, assim, vamos apoiar a Ucrânia, mas, gente, temos que estar conscientes de que isso pode escalar com nenhum dos dois querendo, mas olha a pressão pública que o governo polonês vai enfrentar quando um míssil mata 15 soldados da Polônia que estavam prestes a fazer uma entrega de armamentos. A Polônia vai invocar o artigo 5 da OTAN, gente. Então... Que é o artigo que basicamente diz que um país agredido vai ser defendido por todos os outros países da aliança, o que é um risco enorme. Mas tem uma coisa interessante. E tem a fala do Biden, né, agora. Exato. Não, acho que e ele falou, né? Bem, qualquer centímetro da OTAN, centímetro que vocês avançarem é a Terceira Guerra Mundial. E agora, tem acho que 2 questões. Uma que o Oliver levantou bem. O risco permanente de você ter um confronto por erro de cálculo. Um míssil caiu no lugar errado, um avião violou o espaço aéreo do São pessoas, país, etc. São seres humanos. Exato. E tem também o risco de sabotagem, de o que a gente chama de operação de bandeira falsa, de você ter, eventualmente, uma milícia ucraniana que resolve atacar quem está, uma tropa de fronteira para ter ajuda para intensificar a guerra. Quer dizer, todas as hipóteses durante um conflito, elas tendem a agravar o próprio conflito.
E acho que o que o Oliver fala tem sentido. Ninguém está trabalhando hoje no Ocidente para desescalonar o conflito, para desescalar o conflito. Está todo mundo trabalhando para, de alguma forma, intensificá-lo a partir da lógica da dissuasão. Vamos encher a Ucrânia de arma, porque assim você evita que a Rússia permaneça ali ou que continue ali, etc. As únicas potências ou os únicos países que estão efetivamente trabalhando, a gente vê um esforço diplomático para tentar negociar fora do âmbito militar. Israel tem feito um esforço importante. A China tem, de alguma forma, tentado fazer um jogo interessante, de conversar com as lideranças de lado a lado, etc. Para os chineses, o Oliver tem mais conhecimento de causa sobre isso, para os chineses eu acho que não interessa esse conflito prolongado, porque para eles aí é disrupção, né, das cadeias produtivas, de energia, quer dizer, os chineses têm um certo temor de que essa instabilidade prolongada afete a economia deles de maneira direta. Então a impressão que eu tenho é que há um esforço diplomático acontecendo, tímido ainda, mas ele não está sendo feito pelos europeus. Começaram fazendo, né? O Macron começou, o Olaf Scholz, quer dizer, houve um movimento europeu lá no começo de tentar desescalar antes que o conflito começasse. Só que depois que o conflito começou, eles perceberam que isso não dá voto, isso não tem apelo. Por que o Macron liga tanto pro Putin e conversa horas com ele? Eu não Segundo ele ouve aulas de história. O Putin fica 5 horas, das 5 horas conversando, 4 horas o Putin fica dando aula de história pro Macron. Ele falou isso, ele ficou me ensinando a história da situação. Agora, assim, tem um ponto que eu quero trazer, que a ênfase está aqui em como solucionar o conflito. E eu vou repetir de novo, porque eu acho que isso é muito grave o que está acontecendo. As pessoas não estão prestando atenção que a Ucrânia é uma democracia sendo vítima de uma ofensiva sem razão lógica nenhuma, e nenhuma ameaça, nenhum movimento agressivo de ataque contra a Rússia, de uma guerra massificada da maior potência atômica do mundo. O que isso significa? Assim, quem vai ajudar os ucranianos? Ah, não, mas mais pessoas vão morrer. Ao contrário, quem é que vai salvar eles? E salvar não é virar e falar assim, não, aceitem, se subjuguem às vontades do Putin. Então, não vamos fazer isso porque pode escalar e ter uma guerra. Não deem armas, não vamos para lá, não vamos aqui. E os ucranianos, o mundo ocidental, o mundo democrático vai abandonar uma democracia sozinha numa guerra com um regime totalitário, falido e economicamente fraco, com um projeto expansionista de recuperação das suas ex-repúblicas, porque isso daqui não termina aqui, não termina na Ucrânia. Não sabemos. Já não foi na Geórgia, já não foi na Crimeia, já não é na Bielorrússia, já mandou tropas aqui. Estão defendendo o Putin, não foi, tá? Mas assim, não temos certeza, vamos dizer. Já teve invasão na Geórgia. Claro. Pronto. Já capturou a Crimeia e a guerra do leste da Ucrânia separatista, financiada, participando da Rússia. A presença e o domínio indireto na Bielorrússia. Antes um pouco da guerra, a gente viu os protestos no Cazaquistão. E tem há muitos anos as tropas russas na Moldávia também, né? Transnistria, no território. Cazaquistão, pouco antes da guerra, o que aconteceu? Protesto na rua, o que o Putin faz? Manda tropas. Assim, os movimentos são claros, é só o grau de intensidade. Aqui foi invasão, controla parte do território na Geórgia. Aqui foi anexação, agora é guerra total. Aqui é cooptação, aqui também. Assim, Moldávia é a mesma coisa, já tem soldados. Quais são os próximos? Tá óbvio e tá claro que nós estamos num jogo de tit for tat, né? Tipo, você faz algo, eu respondo na mesma moeda. Escalatório. E o Ocidente e a Europa não conseguiram criar um custo alto o suficiente para ele entender que não vale a pena continuar. E quem está sofrendo, a ideia não é, os ucranianos vão sofrer mais. Os ucranianos estão morrendo nesse momento por causa do projeto do Putin. E o mundo ocidental está pensando assim, não, mas será que se a gente entrar, o nosso caminhão vai... Desculpa, assim, o próximo da lista, a gente não sabe quem é.